Saúde aos irmãos e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Abramos o livro de Jonas, capítulo 4, versículos 10 e 11. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite, ela nasceu, na noite seguinte, desapareceu. Você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Nós conhecemos muito bem a vida de Jonas. Já lemos várias vezes sobre o texto de Jonas, sobre o que aconteceu, sobre a ordenança de Deus para Jonas, que ele deveria pregar a destruição da cidade por causa do pecado. Era uma cidade que vivia uma pecaminosidade terrível. Opressão, violência, tudo que nós possamos imaginar de corrupção humana, era assim que viviam os habitantes dessa cidade. E Jonas deveria pregar contra ela a destruição. Mas Jonas, temendo por sua vida, resolveu fazer outra coisa. Resolveu fugir para o lado oposto. E ao invés de ir para a cidade de Nínive, seguiu por outro caminho, pensando ele que conseguiria fugir de Deus e não precisaria fazer o que Deus havia ordenado. Porém, ele se enganou, porque Deus é onisciente, Deus é onipresente também. Deus estava acompanhando Jonas, e aí conhecemos a história em que Jonas acabou sendo jogado ao mar, engolido por um grande peixe, cuspido, e aí ele aceitou a ordenança e foi para pregar a destruição de Nínive e seus habitantes. E começou a pregar. E o que ele não imaginava é que Deus, através da sua pregação, foi tocando no coração de todas as pessoas, ao ponto de que o líder daquela cidade decretou um jejum nacional, em que todas as pessoas deveriam participar desse jejum, não comendo nada, não bebendo nada, se vestindo de saco, colocando cinza na cabeça, em sinal de arrependimento, para que essa destruição não acontecesse. E ainda mais, o medo e o receio desse líder foi tão grande, que ele obrigou até mesmo os animais a participarem desse jejum nacional. Coitados dos animais, não estavam entendendo nada porque que eles estavam participando desse momento, em que apenas os seres humanos participavam. Mas foi o que aconteceu aqui. Deus viu o arrependimento de toda a população daquela cidade e resolveu que não mais destruiria. E disse para Jonas: não vou mais destruir essa cidade. Jonas se sentiu chateado, aborrecido. Por quê? Deus havia ido até ele, havia feito tudo aquilo com ele, e agora Deus não iria mais destruir a cidade e seus habitantes. Ele ficou aborrecido, ficou chateado, magoado, decepcionado com Deus. E aí conhecemos bem a história daquela pequena árvore que cresce, traz sombra para ele. Ele ficou chateado porque morreu. E agora temos aqui que Deus fala para ele: você ficou com pena de algo que você não plantou, não fez crescer e morreu no outro dia. Você não pode imaginar o perdão e a misericórdia que eu tive para com esse povo, que não sabe a diferença entre a mão esquerda e a mão direita. E estava em pecado porque lhes faltava conhecimento, faltava um direcionamento, faltava algo que eles não tinham, e agora tem, se arrepender dos seus pecados. Jonas, você quer ver agora toda essa cidade ser destruída? Todos os moradores que se arrependeram dos seus pecados, você quer que eles sejam destruídos? Jonas, até mesmo os animais que não têm nada a ver com o pecado dos seres humanos, você acha que eu não tenho misericórdia até mesmo com os animais? Isso demonstra a preocupação de Deus para com a humanidade e também para com os animais. Afinal de contas, todos nós somos habitantes do mesmo mundo. Deus criou todos nós, os animais,
as aves, os seres aquáticos. Deus criou todo o universo, todos nós. Por isso Deus se preocupa. E Deus fala isso para Jonas. Você acha que eu não iria fazer algo? Não teria misericórdia? Se as pessoas se arrependeram dos seus pecados, eu terei misericórdia. Esse Deus maravilhoso, ele age também. Deus, ele fica entretecido com o pecado que as pessoas estão cometendo. Mas as pessoas que se arrependem dos seus pecados, isso traz alegria a Deus. A misericórdia de Deus acaba acontecendo na vida das pessoas. E nós, como povo de Deus, devemos apregoar as boas novas, o ano aceitável da salvação para as pessoas. Muita gente hoje está entrando pelas portas escancaradas do inferno por causa dos pecados. E nós podemos impedir isso. Ao pregoar as boas novas da salvação em Cristo Jesus, ao testemunharmos de Deus, nós podemos impedir que essas pessoas se dirijam por esse caminho que leve ao inferno, ao sofrimento, ao dano eterno. Nós podemos, com o nosso testemunho de vida, com as nossas palavras, o fluir do Espírito Santo que emana de nós, vem em nós e através de nós alcança as pessoas. Deus conta conosco. Da mesma forma que Deus contou com Jonas, e Jonas precisou aprender algo que ele ainda não conhecia, que era a misericórdia e o perdão divino, nós temos aprendido muita coisa boa de Deus. Quando meditamos nas Escrituras, nos alimentamos da sua palavra, e Deus tem feito obra tremenda e continuará a fazendo a cada dia. Assim, Deus tem nos chamado. Pode ser a qualquer momento, a qualquer hora, Deus nos revela através do Santo Espírito que nós devemos partilhar algo, falar algo para alguém que tanto precisa de Deus. Porque muitas pessoas hoje já não sabem mais o que fazer. O desespero é muito grande, a corrupção, a maldade é muito grande, mas Deus conta conosco. E quando Deus falar conosco, que possamos ir com alegria, confiança, porque Deus falará em nós e através de nós o que é necessário dizer. Que Deus abençoe e assim oremos. Senhor Deus, nos colocamos diante da Tua presença. Senhor, sabemos que Jonas fugiu, mas nós não fugimos. Nós temos aceitado a Tua ordenança de apregoar as boas novas da salvação. E se alguém, no momento difícil, precisar de uma palavra amiga, de uma oração, precisar de nós, estamos aqui, Senhor Deus, diante da Tua presença, para fazer a nossa parte. Assim fica conosco, é o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos e irmãs, continuemos nessa fé. Se alguém precisar de Deus, com certeza, seu Santo Espírito vai tocar em nosso coração para que possamos fazer algo dentro dos nossos limites, possamos falar algo, dar nosso testemunho de vida. Um abraço em Cristo Jesus. Amém.